Oi, gente, olha quem voltou! Então, gente, eu tô de volta aqui com o RBD no ar e o nosso vídeo de hoje vai ser sobre Corazón que Miente e novelas mexicanas. Vamos começar falando sobre Corazón que Miente. Corazón que Miente é uma novela que foi estreada no dia 8 de fevereiro e está sendo antagonizada pela Dulce Maria, que faz a personagem Renata. Então, antes de a gente começar a se aprofundar nessa novela, vamos relembrar de 2009, quando a Dulce fazia Verano de Amor. Ela tinha um colega de elenco que se chamava Pablo. Tá bom, Ela, por que a gente vai falar desse Pablo? Então, durante Verano de Amor, eles namoraram durante 5 meses e aí eles se separaram. Mas parece que o destino não tá a favor disso. E o que acontece? O Pablito foi chamado para fazer o Alonso. Quem é Alonso? Alonso é o par romântico da Dulce nessa nova trama, Corazón que Miente. Então, sim, eles voltaram a gravar juntos, gente. E agora eles são um par romântico. Então, muita gente que acompanha essa gravação lá falou que viu muitos beijos entre eles, mas se tratava da trama, gente. Então fiquem calmos que já tinha gente comentando sobre isso. Algumas cenas dessa trama foram gravadas em Puebla, uma cidade do México, mas eles passaram somente uma semana e voltaram para a cidade do México, porque é onde se localiza todo o set de gravação e todas as outras coisas. Como a novela ainda está sendo exibida e está muito no início, eu não vou contar o enredo para vocês do que está acontecendo, porque vocês têm que assistir, tá muito maravilhosa. A Dulce é a vilã dessa trama. Por que essa novela é importante? Então, ela está marcando a volta da Dulce Maria às telenovelas, porque como vocês lembram, a última novela que ela protagonizou foi Verano de Amor em 2009. De lá pra cá ela só fez algumas participações. Então vocês terem uma ideia, o destino tá mesmo a favor deles, que esperou Verano de Amor, esperou passar todo esse tempo, uma nova novela, e ela vai fazer par romântico com um ex-namorado. Bacana destino. E agora ela tá voltando firme nas novelas. Então, vamos apoiar, vamos assistir, que ela tá sendo um marco importante de volta da Dulce Stellini. Eu escolhi mais 6 novelas pra falar sobre elas, que na verdade são algumas das que eu mais gosto. Na verdade tem bastante novela, mas eu só escolhi 6 pra falar um pouco mais sobre elas pra vocês. E as 2 primeiras que eu escolhi foram protagonizadas pela Angelique, que era a Vicky de Rebelde, a idólatra da Mia Colucci. As novelas são Teresa e Frente ao Mismo Rostro. Teresa, ela foi exibida em 2010 e na verdade ela está sendo reexibida esse ano pelo SBT, isso mesmo, então começa a acompanhar. Ela teve 151 capítulos e ela é um remake de uma novela com o mesmo nome. E ela conta a história de uma menina que viveu em bairro pobre, na verdade ela nasceu nesse bairro pobre, mas ela nunca quis ficar lá, ela lutava por uma vida melhor e ela sempre quis entrar no mundo luxuoso. Ela era muito bonita e aí ela era muito elogiada e apoiada pelos familiares. E ela consegue usar essa beleza, na verdade ela decide usar essa beleza para entrar no mundo que ela tanto quer. E aí ela vira bolsista de uma escola luxuosa e é onde ela conhece um garoto chamado Paulo. Nessa época, quando ela conhece esse garoto, ela já namorava um garoto da mesma comunidade que ela, que se chamava Mariano, mas nem isso faz ela mudar de opinião. Ela acaba se separando do Mariano para ir atrás do Pablo, onde ela vê uma oportunidade de entrar nesse mundo luxuoso. E a partir daí acontecem várias coisas que vocês vão ter que assistir se vocês quiserem saber. Mas é uma novela maravilhosa, aprovada. Novela Frente ao Mesmo Rosto, e ela ainda está sendo produzida. Na verdade, as primeiras cenas já foram gravadas. Então, todo ano são lançadas várias novelas no México, e entre elas incluindo alguns remakes. Essa novela, Frente ao Mesmo Rosto, também é um remake. Um remake da novela Laços de Amor da década de 90. Foi transmitida aqui no Brasil em 2006 pelo SBT e agora ela vai ganhar uma nova versão. Mas diferente da versão anterior, ela não vai ter uma trigêmea cega e o personagem masculino dessa história, ele vai sofrer de perda de memória. O personagem masculino dessa história, que é o protagonista, é o Sebastian Rulli, que é o mesmo que fazia o par da Teresa, na novela anterior que eu disse, que fazia o par da Angelique, na verdade, né? E eles são casados na vida real. Olha que bacana. E eles protagonizam essas 2 novelas juntos. As 2 próximas novelas que eu escolhi foram protagonizadas, e são, né? Uma tá no ar, outra já passou, pela Maite Perroni. Cuidado com o Anjo e Antes Morta que Elitita. Tem o título em português como Antes Morta que Alicinha. A primeira que eu falei, Cuidado com o Anjo, também está sendo reprisada aqui no Brasil. Tá passando antes de Teresa. Então não percam, gente, à tarde você já tem o que fazer agora. Assista as novelas pra gente ficar por dentro dos assuntos.
A novela Cuidado com o Anjo estreou em 2008 e ela também é um remake, uma novela chamada Una Muchacha Llamada Milagro. Conta a história de uma menina chamada Malu, que quando ela nasceu, a mãe dela achava que estava à beira da morte e entregou o bebê para um padre. Esse padre deixou essa criança num orfanato e por volta dos 14 anos a Malu, que é essa personagem, foge e vai tentar levar a vida do jeito que ela pode. Ela acaba encontrando uma senhora chamada Candelária, que ela chama de Candinha, que se torna como uma mãe, que ela dá abrigo pra ela e ela acaba se tornando como uma mãe. Só que a Malu acaba se metendo em uma grande confusão e vai parar na delegacia, onde ela é julgada pelo próprio pai, mas sem eles saberem da relação de pai e filha deles. E ela é defendida por um psicanalista chamado João Miguel. Ele acaba se responsabilizando por ela e tirando ela da delegacia, para que ela não fosse presa. Ele se responsabiliza e leva ela pra casa dele. Só que ela não pode ficar lá, então ele leva ela pra casa de um amigo e ao desenrolar da história eles acabam se apaixonando e tem muito mais história por aí, eu não vou contar o final pra vocês. A novela Antes Morta que é Litita, que eu nunca acerto esse título, então ela tá sendo exibida desde agosto de 2015. Já teve boatos de que ela tá sendo um grande sucesso fora do México, porém dentro do México ela sofreu uma pequena rejeição. Mesmo assim não deixou de ser sucesso fora do país. Ela conta a história de Alicinha, uma menina que, na verdade, é uma menina que é invisível dentro de uma agência de publicidade, onde ela entrou para trabalhar como assistente e ela idealizava subir de cargo. Só que não é bem o que acontece. Ela acaba só virando a quebra-galho mesmo e passa muito tempo por isso. Durante uma festa ela acaba conhecendo um homem chamado Roberto, ele é encantador, o homem dos sonhos dela, só que ela não desconfia que ele tá usando ela para entrar dentro dessa agência. Depois que ela passa por tudo isso, ela se revolta e ela acaba querendo acabar com a imagem de Alicinha e se transformar na Alice. É quando vem sugerido o tema da novela, Antes Morta que Alicinha. Então, na verdade, é a transição da Alicinha para Alice, que é uma mulher bem mais forte e decidida. Então, gente, as duas últimas novelas que eu escolhi foram duas novelas produzidas pelo Pedro Damião, assim como Rebelde. Uma delas bem parecida, que é Classe 406 e Verano de Amor, que a gente já tinha comentado um pouco sobre ela no começo do vídeo. Então, começando pela Classe 406. Classe 406 chamou atenção porque trouxe 4 dos integrantes principais de Rebelde, que é a Dulce Maria, a Anaí, o Alfonso e o Christian. Ela era protagonizada pela Dulce Maria, pelo Alfonso, pela Sherlyn e o Jorge Posa, e antagonizada pela Anaí, Júlio, Tony Dalton, entre outros. A novela se tratava de quê? Na verdade, tudo girava em torno de uma escola preparatória chamada Classe 406, que conta a história de alunos que vivem em uma escola, uma história realística sobre os alunos que ficam entre desejo, entre amor, entre serem adultos, entre serem adolescentes, e a história se desenrola aí dentro. E tem uma notícia muito boa para quem é fã dessa novela, porque ela está sendo cotada para ser a substituta de Carrossel, que está sendo exibida após cúmplice de um resgate no SBT, e a gente fica aqui torcendo para que ela fique no lugar de Carrossel. Na verdade tem 2 outras concorrentes, mas essa é uma das mais fortes, então eu espero que ela seja cotada realmente e ela consiga ir ao ar. A próxima novela é Verano de Amor. Verano de Amor foi uma novela de 2009, protagonizada pela Dulce Maria e teve uma participação do Christopher Uckerman. Na verdade, na novela tinha até uma música cantada por ele. Essa novela, assim como Rebelde, foi uma adaptação de uma trama argentina, chamada Verano del 98. A história conta um enredo de um grupo de crianças que está em um acampamento e eles fazem um pacto em volta de uma fogueira. O pacto deles é para que o movimento do verão de amor seja eterno. Só que depois desse pacto acontecem algumas desilusões, o tempo passa, dos 11 anos, eles se encontram e se tornaram totalmente adultos em corpos de... adolescentes em corpo de adulto, digamos assim. E aí a novela começa a se desenrolar. Então, gente, essas foram algumas das novelas que eu tô sugerindo pra vocês. Algumas você já deve conhecer por título, outras talvez você já tenha assistido alguns capítulos, mas são novelas que é bacana você assistir, porque traz os integrantes. Para quem gosta de ver como é a atuação deles fora de Rebelde, você pode ter um conhecimento de algum outro trabalho sobre esses atores. Se vocês quiserem dar sugestão para temas dos próximos vídeos, vocês podem deixar aqui nos comentários. Me sigam aqui nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo. A nossa página do RBD no ar no Facebook está
gerando bastante curtida essas últimas semanas. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. Muito obrigada aos fã-clubes que estão se fazendo aqui para o RBD no Ar. Eu fico de olho em tudo, gente. Essa semana eu conversei com bastante pessoas que acompanham o canal e foi essas pessoas que estavam me ajudando para que o canal retornasse. Então, muito obrigada. Um beijão para todos vocês. E eu quero avisar que, para quem não sabe, eu tenho um outro canal. Se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar em alguma parte aqui da tela para vocês clicarem lá conhecer. E vocês que querem me fazer perguntas, semana que vem vai sair nesse canal o primeiro Ellen Responde do canal. Então, se você tem alguma pergunta sobre mim, sobre qualquer coisa, sobre algum trabalho que eu já fiz, ou sobre aqui o RBD no Ar, você pode fazer essa pergunta nesse canal que eu vou deixar aqui e também vou deixar na descrição. Então você vai lá no meu último vídeo e você deixa suas perguntinhas. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.